Então, vamos começar falando sobre as séries, né? Um objeto do tipo séries, ele é um pandas, um NumPy array de uma dimensão com os seus índices nomeados. Então, quando a gente for criar um objeto do tipo séries, a gente vai fazer pd.séries e data vão ser os nossos dados, index vai ser o nosso índice, dtype vai ser o tipo de dado, você vai tentar forçar o tipo de dados que você vai entrar. Nome vai ser um nome que você vai dar para aquela série. E copy para que você indique para o Pandas que ele deve copiar aqueles dados e não fazer só uma visualização daqueles dados. Então vamos criar uma série do Pandas com alguns valores diferentes, né? Eu estou passando aqui para ele uma lista onde um dos termos é um num, not a number, do NumPy. Eu estou passando um índice, que é uma lista de uma string, ou seja, cada termo da string vai ser um elemento de uma lista. E estou passando o nome série 1. Se vocês observarem a resposta, eu tenho meus índices A vale 1, P vale 3, C vale 5, D vale none, assim por diante. Eu tenho o nome da minha série e eu tenho o tipo da minha série, que foi inferido pelo Pandas como sendo um float 64, né? Beleza, então vamos logo para o nosso primeiro exercício. Eu quero que vocês criem duas séries onde elas vão ter os seguintes nomes: S1 underline exercício 1, S2 underline exercício 1. Eles vão ser objetos do tipo séries nomeados, com valores inteiros aleatórios de distribuição uniforme. Então relembrem lá as distribuições randômicas do NumPy. O tamanho vai ser de 10 elementos e os índices vão ser de 0 a 9. Tá? Pausem o vídeo e tentem fazer esse exercício. Data frame é o nosso segundo tipo de objeto que nós vamos trabalhar no Pandas. É o tipo mais utilizado em termos de bancos de dados muito grandes, tá? Eles têm os formatos de dados tabelados em duas dimensões, possivelmente heterogêneos, ou seja, um dado pode ser numérico, o outro pode ser uma string. Linhas e colunas são nomeadas. As operações aritméticas em linhas ou colunas são permitidas, né? Você faz isso de maneira rápida e fácil. E pode ser imaginado como um dicionário de séries. Então, aqui nós temos as nossas entradas para criar um data frame. Os dados em si, que podem ser um array ou um tipo de dado estruturado, lista, um iterável, um dicionário ou um outro data frame. O índice, que vão ser os nomes das linhas. As colunas, que vão ser os nomes das colunas. O dtype, que é o tipo que você vai tentar forçar para que aquele data frame tenha em todas as linhas e colunas, tá? Então, vamos lá, nosso primeiro tópico, criando um data frame. Nós vamos começar, né? As nossas entradas vão ser um randômico de uma distribuição normal randômica com o formato 6 linhas, 4 colunas, e os nomes das nossas colunas vão ser A, B, C e D. Quando nós rodarmos, se vocês observarem, o próprio Pandas vai numerar as nossas linhas, fazendo um índice numérico de 0 a 5. As nossas colunas são de A até D, e os valores são uma distribuição randômica de 6 linhas e 4 colunas. Agora vamos criar um data frame de um dicionário. É bem interessante aprender a fazer isso, porque muitas das vezes você pode ter vários dados, está querendo criar um data frame,
e esse modo já vai nomear as colunas da melhor forma possível. Então, nós vamos passar um dicionário, começando aqui nessa chave, terminando nessa chave, onde aqui vai ser o nome da coluna e aqui o valor. No caso, como vocês podem observar, aqui eu tenho um valor único, aqui eu tenho um tipo timestamp, ele vai pegar essa string e vai transformar numa estampa de tempo, né? Ou seja, uma data. Aqui eu já tenho uma série, tá? Um Pandas Series. E o tamanho dela vai ser 1. Aqui eu tenho um array, onde eu estou fazendo 3 vezes 4, ou seja, ele vai replicar isso aqui, essa lista 3 vai se replicar, então vai ficar de tamanho 4, com 4 elementos, 3 nela. Estou passando o tipo de dado. Aqui eu estou utilizando um método para criar categorias, tá? Vamos ver mais à frente, onde eu passo essas 4 categorias, né, que são categorias repetidas, mas são 4 categorias. Aqui eu estou passando uma única string. O que o Pandas vai fazer com esses dados? Como o elemento E e o elemento D têm dimensão 4, ele vai repetir os dados que são passados que não têm dimensão 4. Então, aqui, por exemplo, o 1 foi repetido 4 vezes, a timestamp foi repetida 4 vezes, o 1 aqui de novo na série foi repetido 4 vezes, o 3 foi o que nós passamos aqui com dimensão 4, ele só aplicou, aqui ele colocou as categorias, e aqui ele replicou a string. Esse data-frame resultante possui colunas de diferentes tipos. Então, se a gente descobrir, né, utilizar o atributo dTypes, ele vai nos retornar o tipo de cada uma das colunas. Então, a coluna A é um ponto flutuante 64 bits. A coluna B é um dataframe, um datetime, desculpem, de 64 bits. A coluna C vai ser um float de 32 bits, a coluna D é um inteiro de 32 bits, a coluna E é uma categoria e a coluna F um objeto, que é assim que eles entendem a string. A string para o Pandas é um objeto. Então ele consegue lidar com dados heterogêneos. E existem inúmeros métodos para um dataframe. Se você digitar df2, que é esse nosso dataframe aqui, ponto, e der um tab, vocês vão observar que, primeiro, né, uma coisa especial no dataframe é o nome das colunas vai virar um atributo, se esse nome for válido de uma variável, ou seja, A, B, C, D, E, F são os nomes das colunas, então eles vão virar atributos. Você pode acessar cada uma das colunas através desse atributo que foi gerado para esse dataframe. Aqui é a transposta e dentre outras funções, algumas nós veremos. Então, você pode tentar aqui, tá? Estou retirando o comentário da linha e apertando o Tab. Para vocês terem noção, são muitas opções de métodos e atributos. Tem muito mais, tá? O Google Colab ele dá uma limitada nas coisas que aparecem, mas, por exemplo, se eu utilizar uma letra aqui, ele vai me passar todos os atributos e métodos que começam com aquela letra. Então, apertem o Tab aqui e comecem a observar quais são os atributos que aparecem para vocês. Vamos ao nosso segundo exercício. Junte as séries que você criou no exercício 1, S1, exercício 1, S2, exercício 1, em um dataframe. O nome da variável deve ser esse.
O dtype, né, deve ser ponto flutuante, acrescente mais uma coluna S03 com valores NP nano. Então, pausem o vídeo e tentem fazer